Olá, sou o professor Antônio Guizo e hoje a gente vai falar sobre como definir a metodologia da pesquisa no trabalho. Essa é uma aula do curso de Metodologia da Pesquisa e eu vou deixar aberta na internet, então vou me apresentar rapidamente a experiência que eu tenho na área. Já fui coordenador de programa de pós-graduação, sou pesquisador CNPq, tenho vários trabalhos publicados em revistas acadêmicas também e projetos também aprovados por agências financiadoras, então eu tenho um pouco de experiência na área e eu vou passar um pouco hoje nessa aula. Existem vários autores que pesquisam a metodologia da pesquisa em ciência e propõem diferentes formas de você classificar metodologicamente uma pesquisa. Nessa aula em particular, eu vou usar uma forma que eu considero muito boa, que é a proposta por Vergara, que ela classifica os tipos possíveis de pesquisa segundo os fins de uma pesquisa e segundo os meios que você vai utilizar na realização dessa pesquisa. Então, uma classificação de pesquisa segundo os fins seria segundo qual a finalidade proposta naquele estudo. Então, entre os exemplos da Vergara, ela coloca: uma pesquisa pode ser exploratória. O que é uma pesquisa exploratória? É uma pesquisa que ela versa sobre um tema que ainda há pouco conhecimento acumulado, há pouco conhecimento sistematizado. Então, é uma lacuna nova da pesquisa científica. Então, geralmente, nessas pesquisas exploratórias, como você vai estar estudando sobre um tema ainda não muito estudado, ela não necessita necessariamente aquela hipótese inicial da pesquisa que em outros vídeos a gente colocou como um dos passos da construção do projeto. Uma outra forma de você realizar uma pesquisa, segundo os fins, é a pesquisa descritiva. Pesquisa descritiva já objetiva descrever, né, relatar características de uma população ou de um determinado fenômeno. Como o próprio nome propõe, ela pode não chegar na explicação desse fenômeno, você pode ficar restrito só na descrição. E essa descrição, sim, daí pode ser utilizada por outros autores para elaborar trabalhos que visem uma explicação, uma análise daquele tema, daquele assunto de pesquisa. Um terceiro tipo seria a pesquisa explicativa. Essa sim, daí ela visa tornar algo inteligível, ou seja, você observar um fenômeno, alguma relação social, algum objeto de pesquisa e transformar essas suas observações numa explicação desse fenômeno, desse objeto de pesquisa. Então, por isso que é chamada de pesquisa explicativa. Pesquisa metodológica. A pesquisa metodológica é, vamos dizer, como se fosse uma meta-pesquisa. Ela visa ali o desenvolvimento de instrumentos, procedimentos e modelos de pesquisa que vão poder ser usados por outros pesquisadores numa pesquisa exploratória, explicativa, descritiva de algum fenômeno. Então, ela visa mesmo a construção de ferramentas que possibilitem a pesquisa por outro pesquisador. Um outro tipo de pesquisa é a pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada ela é mais circunscrita a um caso concreto. Então, ela tem uma finalidade prática. Por exemplo, mecanismos de diminuição da infecção hospitalar. Essa é uma pesquisa aplicada, ela vai num local circunscrito, estuda aquele fenômeno, onde ele ocorre, de uma forma bem circunscrita, e ali ela já constitui possibilidades de aplicação daquilo que foi pesquisado. Então, dentro da área da pesquisa, muitas vezes tem uma classificação bem tradicional que é pesquisa básica e pesquisa aplicada. Pesquisa básica seria aquelas pesquisas onde você descobre coisas sem ter necessariamente uma aplicação imediata daquele conhecimento. Já pesquisa aplicada é quando você vai atrás de um processo, de algum estudo, de algum fenômeno, para aplicar imediatamente o que foi descoberto. E também tem a pesquisa intervencionista. Essa pesquisa intervencionista, além de descobrir relações, ela já visa também
não só propor soluções, como executar as soluções. Então, ela é uma pesquisa que, além do conhecimento, ela já procura a solução no seu desenvolvimento, aplicar a solução ao determinado problema no seu desenvolvimento. Agora, os tipos de pesquisa a gente viu segundo os fins, agora os tipos de pesquisa segundo os meios, né? Ou seja, segundo aquilo que você tem, que você pode utilizar para realizar a pesquisa, os meios que você possui ali para realizar a sua pesquisa. O primeiro exemplo é a pesquisa de campo. A pesquisa de campo atualmente é uma pesquisa muito utilizada em várias áreas do conhecimento científico e ela é realizada ali onde o fenômeno, onde o problema ocorre. Pode utilizar meios como questionários, entrevistas, observação participante ou observação não participante. Um exemplo seria levantar a percepção de usuários de um hospital sobre o atendimento recebido. Essa é uma pesquisa de campo. Você vai ao campo, você vai ali ao hospital, realiza a pesquisa, você vai utilizar para ver a percepção, por exemplo, desses usuários, questionários ou entrevistas, também a observação de como as ações acontecem ali naquele local. Então, essa é a pesquisa de campo, é o local mais circunscrito. Pesquisa de laboratório. Geralmente são pesquisas que não podem ser feitas em campo e necessitam serem feitas em ambientes controlados. Pesquisas que desenvolvem vacinas, que desenvolvem remédios para determinadas patologias, todas essas pesquisas geralmente são pesquisas de laboratório. Então, elas só podem ser realizadas devido às características dessas pesquisas dentro de um ambiente controlado, sendo possível você tentar ir a campo para realizar determinada pesquisa. Terceiro tipo é a investigação documental, ou seja, como o próprio nome diz, é quando o pesquisador ele se propõe a compreender, a estudar diversos tipos de documentos que se encontram às vezes em acervo público ou às vezes em acervo privado. Então, documentos que podem ser encontrados em registros, em anais, regulamentos, fotografias, filmes. Então, essa é uma pesquisa que ela já se volta aos objetos escritos ali que podem ser encontrados em diferentes acervos, escritos ou imagens ou filmes, mas sempre que estão localizados em algum acervo. Pesquisa bibliográfica. Algumas áreas utilizam muito pesquisas bibliográficas, como a área que eu sou da literatura, é muito utilizada a pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica é utilizada em cima de documentos escritos, livros, revistas, jornais, e ela visa a compreensão de determinado fenômeno a partir de perspectivas de outros autores. Às vezes ela pode fornecer também um instrumental analítico para outro tipo de pesquisa. Então, através de algumas pesquisas bibliográficas, você pode conseguir aportes teóricos para realizar uma pesquisa de campo, para realizar uma pesquisa de ação, para realizar um estudo de caso, por exemplo. Pesquisa-ação é uma pesquisa em que o participante, o pesquisador, ele participa de um grupo, mas ele participa também com ações desse grupo. Então, é uma pesquisa que supõe uma intervenção participativa na realidade social. Essa pesquisação, ela dentro das ciências sociais, ela ficou muito comum, muito conhecida nos últimos anos, e vários pesquisadores têm feito essa ação de, além de realizar pesquisa, buscar uma intervenção social ali no problema estudado de imediato, no decorrer do próprio ato de pesquisar. O estudo de caso, que também é muito utilizado nas pesquisas atualmente, é uma pesquisa que ela é mais circunscrita, é uma pesquisa mais pequena, com um objeto bem pequeno. Então, um objeto específico. Então, pode ser um estudo de caso sobre uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, uma comunidade. E ela visa o quê? Através de focalizar o estudo num ponto muito pequeno, ela visa um estudo mais aprofundado e detalhado daquele objeto de pesquisa.
E ela pode usar diferentes métodos de coleta de dados, então pode usar também questionário, entrevista, observação, mas o que caracteriza mesmo o estudo de caso é ser circunscrito a um objeto bem específico. Uma coisa importante para se compreender quando a gente vê esses diferentes tipos de pesquisa é que não necessariamente eles são excludentes. Muitas dessas pesquisas, muitas vezes uma pesquisa acadêmica ela vai abranger diversos desses tipos de pesquisa classificados por meios e fins. Então a Vergara também traz um exemplo muito interessante dos pesquisadores Letícia Silva de Oliveira Freitas e de Luiz Alexandre Grubitz de Paula Pessoa, no qual a gente vai poder observar como esses tipos de pesquisa eles andam em conjunto dentro de uma pesquisa. Então, qual o problema que os investigadores, que os pesquisadores se colocaram ali? Quais as percepções, expectativas e sugestões dos trabalhadores em educação da UFRJ quanto à sua política de qualificação para o segmento? Nesse caso, então, na construção textual da classificação da pesquisa deles, eles já citaram a Vergara. Então, geralmente, quando você vai construir textualmente a classificação da sua pesquisa, você vai citar autores que trabalham com diferentes nomenclaturas. Então, você escolhe geralmente um autor e aponta a nomenclatura das pesquisas que ele utiliza para se classificar a sua. Então, aqui eles utilizaram a própria Vergara. Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxonomia apresentada por Vergara, que a qualifica em relação a dois aspectos, quanto aos fins e quanto aos meios. E aí eles fazem o trabalho de descrição de como que vai ocorrer essa pesquisa. Então eles colocam quanto aos fins, a pesquisa será exploratória e descritiva. Por que exploratória? Exploratória porque, embora a UFRJ seja uma instituição com tradição e alvo de pesquisas em diversas áreas de investigação, não se verificou a existência de estudos que abordem a política de qualificação de seu quadro de funcionários como o ponto de vista pelo qual a pesquisa tem intenção de abordá-la. Ou seja, então ele está mostrando que essa pesquisa é exploratória. E o que é uma pesquisa exploratória? É uma pesquisa onde não há muitas pesquisas dentro daquele campo. Então, por isso se classifica como exploratória. Mas, além de exploratória, ela também é uma pesquisa descritiva. Descritiva porque visa descrever percepções, expectativas e sugestões do pessoal técnico-administrativo do nível superior da UFRJ acerca de sua política de qualificação pessoal. Ou seja, também aparece aqui, quanto aos fins, o ato de descrição. Então, talvez vai ter questionário, entrevista e outras formas de coleta de dados, e essas formas os resultados vão ser descritos no trabalho proposto pelos autores. Quanto aos meios, aí eles vão citar, então foi citado no slide anterior quanto aos fins, como se classificava, e agora quanto aos meios. A pesquisa será bibliográfica, documental e de campo. Então, novamente, a gente vê aqui 3 tipos de pesquisa sendo conciliadas numa pesquisa. Por que bibliográfica? Porque para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho será realizada a investigação sobre os seguintes assuntos: evolução das organizações e recursos humanos, setor de recursos humanos, planejamento e administração pessoal, qualificação de pessoal, política educacional, missão da universidade, quadro de pessoal de uma universidade. Então, o que ele está apontando aqui? Que na construção dessa pesquisa, ele vai fazer o uso de consulta, análise e estudo de vários textos que são sobre esses temas. Então, aqui é muito interessante essa construção, que ele já delimita os temas que vão participar dessa pesquisa bibliográfica, que é uma parte do todo que vai ser a pesquisa desses autores. A investigação, além disso, também vai ser documental. Por quê? Porque vai se valer de documentos internos ao UFRJ, que digam respeito ao objeto de estudo. Então, bibliográfica, com essas fontes bibliográficas, da onde vão
surgir os conceitos e as explicações a respeito dos temas citados, e documental, dentro da documentação que compõe ali a UFRJ sobre o assunto. E também vai ser de campo. Por que de campo? Porque ele já propôs, quanto aos fins que a gente viu, que vai ter análise das percepções desses servidores técnicos. Então, a pesquisa de campo, porque ela vai lá ao campo coletar dados primários na UFRJ. Que dados primários são esses? As percepções desses sujeitos que vão ser entrevistados, talvez, ou vão responder questionários. De alguma forma, vai ocorrer a coleta de dados sobre as percepções desses sujeitos. Bom, então, sucintamente, esses são uma proposta de classificação de tipos de pesquisa que nos dá Vergara, e que ela é muito interessante porque ela tem uma linha racional muito boa e ela pode ser utilizada na classificação das pesquisas que vocês pretendem realizar.